Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esse momento de culto. Nós estamos vivendo nesse período da Epifania, momento em que Jesus Cristo começa a revelar-se como o Senhor, aquele que tem as palavras que dão vida, as palavras que iluminam e que também fazem a gente enxergar o caminho certo, o caminho da salvação. Vocês podem ver nessa figura, a lâmpada, aquela que ilumina as nossas vidas, aquela que guia os nossos passos, é o próprio Deus. O Senhor Deus, com o seu mandamento, com a sua palavra, orienta e faz a gente andar no caminho certo, no caminho da fé em Jesus Cristo. Que Deus continue assim, por meio da sua palavra, fortalecendo cada um de vocês na fé, no nosso Salvador Jesus, guiando assim para a salvação eterna. A todos que nos acompanham também pelo Face, nós queremos desejar que Deus os alcance com a palavra e que assim também sejam fortalecidos na fé no Salvador. Iniciamos cantando o primeiro hino, Grande Deus, o teu louvor.
Queremos confessar os nossos pecados, suplicando que Ele, por amor do Seu Filho Jesus Cristo, nos conceda o perdão. Vamos fazer essa confissão conforme as palavras do Salmo 19, versículo 11 ao 14, conforme está projetado. Senhor, os Teus ensinamentos dão sabedoria a mim, Teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Deus, por sua misericórdia e amor, entregou o seu próprio Filho Jesus Cristo, que foi fiel, cumpriu à risca todos os mandamentos, as ordens do Pai Eterno, e assim, se colocando em nosso lugar, foi também aquele que trouxe perdão, purificação dos nossos pecados, porque como nós mesmos confessamos, nós muitas vezes desobedecemos a Deus. Essa desobediência nos é perdoada por causa de Cristo. Cristo se entregou para perdoar todos os nossos pecados. Por isso, nesse momento, tenho a alegria de confessar e proclamar a cada um de vocês que todos os pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo desse dia é o salmo número 19, e nós vamos cantar esse salmo, conforme o hino do Louvai ao Senhor 129, a lei do Senhor é perfeita. Festival.
Poder sentar. Leitura do Antigo Testamento, conforme Neemias, capítulo 8, do versículo 1 a 3, depois 5 e 6 e, por último, versículo 8 e 10, página 676. Neemias, capítulo 8. Já no sétimo mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido. Os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender, e ali na praça em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Esdras ficou ali na estrada acima do povo, e todos olharam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram, e Esdras disse: Louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: Amém, amém. Aí se ajoelharam e, com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus o Senhor. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: Este dia é sagrado para o Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Esse dia é sagrado para o nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Até aqui as palavras de Neemias, do Antigo Testamento. Vamos ouvir também as palavras da Epístola para esse dia, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 a 31. 1 Coríntios 12, 12 até 31. Cristo é como o corpo, a qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim, também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser: Já não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser: Já não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão: Eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés: Não preciso de vocês. O fato
é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra, e as partes que parecem ser feias, recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. E em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagre. Depois, os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liberar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é melhor para todos. Até aqui as palavras da Epístola. Convido a todos para ficarem de pé nesse momento para ouvirmos o Santo Evangelho conforme Lucas 4, do versículo 16 ao versículo 30. Glórias a ti, Senhor. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: Ele não é o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado: Médico, cure-se a si mesmo. E também vão dizer: Nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que de fato havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva.
Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Palavras do Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Poder sentar. graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a companhia do Espírito Santo esteja com todos nós ao refletirmos na sua palavra. Amém. Estimados irmãos e irmãs na fé, algum tempo atrás, no departamento de servas e de jovens, foi realizado um estudo sobre alguns valores importantes em nossa vida. E todos haviam recebido uma lista onde continha vários
valores importantes que nós consideramos importantes na nossa vida, desde bens materiais até bens espirituais. O objetivo do estudo era eliminar os valores menos importantes da nossa vida e ficar ou escolher apenas 3 valores mais importantes, que nós consideramos mais importantes em nossa vida. E dentro de todos os valores relacionados naquela lista, os 3 que mais se destacaram foram Deus, família e saúde. Os 3 valores que o pessoal mais escolheu, que deu valor para eles. E com isso, percebeu-se que muitas vezes passamos a dar valor a coisas que no final nem são tão importantes. Como, por exemplo, é preferível ter saúde ou ter riquezas? Se você tivesse que optar por uma delas, qual você optaria? Ter saúde ou ter riquezas? Ser feliz ou ter inimizades? Dar valor para a palavra de Deus ou valor pelas próprias conquistas? Com isso, podemos refletir sobre o que nós construímos os nossos valores. Construímos baseados na força do nosso braço, em nossos méritos? Ou construímos os nossos valores baseados naquilo que Deus fez e continua fazendo por nós cada dia? Tudo isso nos faz olhar para o Evangelho desse final de semana, onde fica claro o valor que as pessoas deram para Jesus e o valor que Jesus dá para as pessoas. Aliás, o valor que Ele dá para todos nós. Segundo o Evangelho, Jesus havia chegado à sua cidade natal e a sua fama crescia constantemente. Sua fama crescia cada vez mais na região e em outros lugares, devido aos milagres que vinha fazendo, como foi visto na semana passada, onde Jesus transformou água em vinho. E as pessoas começaram a dar valor ao nome de Jesus, por tudo que Ele vinha fazendo e demonstrando. O texto nos diz também que, como costume de Jesus, Ele entrou na sinagoga para participar do culto, como um obediente filho de Deus faz. Ele dava valor para a palavra do Pai. Ele valorizava a sua própria casa. Entretanto, naquele episódio, algo diferente aconteceu. Como em um culto normal, Jesus abriu a Bíblia, ou o rolo, como era naquele tempo, e leu uma passagem de Isaías, no qual diz assim: o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Ao ter lido esse trecho, Jesus concluiu dizendo: hoje se cumpriu o trecho das Sagradas Escrituras que vocês acabam de ouvir. Ou seja, aquele homem simples e humilde, que viveu toda a sua infância na cidade de Nazaré, e que estava ali diante deles, era o Verbo que se fez carne, o próprio Filho de Deus, e traz consigo uma palavra, uma mensagem muito confortante para todos nós, que a salvação havia chegado à porta do povo, e que a salvação também chegou à nossa porta. E todos que estavam lá escutando Jesus ficaram muito admirados com as belas palavras de Jesus, com todo o seu conhecimento, mas parece que isso não bastou para eles. Queriam algo mais. Jesus
falou para eles, explicou a palavra para eles. E eles começaram a indagar Jesus, dizendo: mas esse aí não é o filho de José? Esse aí não é o filho de José? Eles não conseguiam ver como é que esse jovem que nasceu em Nazaré, que eles viram crescer, pode aplicar aquela palavra de Isaías diretamente a si mesmo. Em outras palavras, eles não deram valor para quem era Jesus, não deram valor para a sua mensagem, para o que Jesus estava lhes ensinando. Pelo contrário, eles até afirmaram que Jesus tem belas palavras, tem conhecimento, mas isso não bastava. Eles queriam ver algo mais do que isso. Jesus falou que a promessa de Isaías se cumpriu na frente deles, mas eles estavam cegos demais, estavam surdos demais para crer em Jesus, para crer em sua palavra. E assim desprezaram Jesus, não deram devido valor para Jesus. Tanto é que logo mais tarde queriam jogar Jesus aonde? Do penhasco para baixo. A raiva foi tanta no coração deles que queriam acabar com a vida de Jesus. Esse foi o valor que eles deram para a palavra de Deus, a palavra que estava ali diante deles, feito carne. Tudo isso porque Jesus disse que Ele era o Salvador enviado por parte de Deus. Estimados irmãos, nós também somos esse povo cego e surdo para a palavra de Deus, que muitas vezes damos mais valor para as coisas do mundo, que esquecemos de dar valor para o Verbo eterno, o Verbo que se fez carne. Esquecemos muitas vezes de reservar um tempinho para ouvir Jesus. Ou então, quando as coisas estão difíceis em nossas vidas, passamos a duvidar de Jesus, do seu amor, do seu cuidado, passamos a duvidar do seu poder e esquecemos que só Jesus é capaz de operar milagres em nossa vida. Quantas vezes nós seguimos o exemplo contrário de Jesus? Não damos o devido valor para a palavra de Deus, para esse momento de ouvir o que Deus tem a nos ensinar, de ouvir a palavra da salvação. Ou então, quantas vezes estamos tão desligados que essa palavra entra por um lado do ouvido e já sai por outro lado. E assim, ao invés dessa palavra ser penetrada e guardada no fundo do nosso coração, muitas vezes é esquecida, nem é lembrada. O pecado faz isso com a gente. O pecado faz ficarmos pobres em espírito, em fé e confiança em Deus. O pecado tira a nossa liberdade de filhos queridos e amados de Deus e nos torna inimigos de Deus. E nos coloca na prisão pelos nossos próprios erros. O pecado nos faz fechar os nossos olhos, fazendo-nos ficar cegos para Deus, para o nosso próximo. O pecado nos oprime, sobrecarrega em nós a culpa de todas as nossas maldades e nos reduz a nada, a um completo nada. Mas aí vem um grande conforto para todos nós, quando Jesus diz que Deus lhe deu o Espírito Santo e que o escolheu para levar boas notícias aos pobres, e nós somos esses pobres. Deus escolheu Jesus para libertar aqueles que estavam presos, e nós éramos aqueles presos em nossos pecados. Jesus veio para abrir os nossos olhos, para dar vista aos cegos, e nós éramos esses cegos.
Ele veio para abrir a nossa visão, os nossos olhos para a salvação no qual Deus preparou para cada um de nós, através do seu Filho. Jesus veio libertar todos que estavam sendo oprimidos pelo diabo. E Jesus libertou todos nós das garras do diabo e nos colocou diretamente no colo de Deus, na sua proteção, no seu cuidado completo. O tempo da salvação se cumpriu em Jesus e está à nossa porta, diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos. Se antes, devido ao pecado, nós éramos um completo nada, agora somos completamente tudo para Deus. Somos seus filhos queridos e amados, e somos abençoados todos os dias das nossas vidas com a sua maravilhosa graça. Pois o maior prêmio já nos foi dado, a certeza do perdão de todos os nossos pecados, a certeza da vida eterna que já é nossa em Cristo Jesus. Certamente, se Deus tivesse escrito na sua lista quais eram suas principais prioridades e seus maiores valores, que Ele considera maior importância, o único item descrito nesta lista seria a salvação do meu povo. Esse é o valor que Deus nos dá, nos colocando em primeiro lugar na sua lista, na sua obra de salvação. Esse é o valor que Deus dá para todos nós, desde o início dos tempos até o fim. Que Deus Pai, que Deus Filho e Deus Espírito Santo possa nos dar sabedoria, capacidade e humildade para colocarmos também Deus sempre em primeiro lugar na nossa lista e na nossa vida. Que saibamos valorizar cada momento, cada oportunidade para ouvir a sua palavra, não só com os ouvidos, mas ouvir também com o coração e guardar essa palavra lá no fundo, para sempre lembrarmos da sua salvação que Ele preparou para nós, para sempre lembrarmos dessa palavra e louvar e agradecer por esta palavra ter se tornado carne e habitado no meio de nós, nos trazendo vida, perdão, paz e salvação. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Vamos falar com o nosso Deus em oração.
Todo-Poderoso Deus, sabes que estamos em meio a grandes perigos e que pensamos muitas vezes que o nosso saber e o nosso poder são maiores do que realmente são. Protege-nos e guia-nos por caminhos que vão além de nossas forças e através dos perigos e das tentações. Não permita que em dias bons o orgulho tome conta do nosso coração a ponto de pensarmos que somos merecedores ou mesmo que tenhamos criado tudo o que temos com as nossas próprias forças. Também nos dias de dificuldade, de sofrimento, livra-nos de cairmos em desespero com a ideia de que fomos abandonados e que teu amor se afastou de nós. Em todos os momentos, seja nosso guia, mantendo-nos no trilho certo da tua palavra. Assim, suplicamos por aqueles que se afastaram da tua palavra ou a desprezaram e se acham distantes desse momento. Traze-os de volta ao descanso das tuas promessas. Também suplicamos por aqueles que sofrem por causa de acidente ou doença. Ajuda-os a suportarem a dor e concede também a todos os médicos a capacidade para encontrarem a cura, para conduzirem ao melhor tratamento. Ainda te pedimos, Senhor, por aqueles que estão enlutados e cheios de dor em seus corações. Tranquiliza-os com tua palavra poderosa e cheia de autoridade. De modo especial, Senhor, enquanto intercedemos pelos enfermos, queremos aqui incluir todos que foram e que estão passando pelo Covid. Concede-lhes assim a recuperação, que possam ter sintomas leves e que logo possam estar recuperados. Sabemos que um grande número de pessoas agora está infectado com esse vírus, muitos também nas nossas comunidades. Ajuda-os e conserva-os, guarda-os e assim faça com que também sejam restabelecidos na saúde. Te louvamos pela vacina, Senhor Deus, por podermos agora também assim seguir mais tranquilos, sabendo que esse vírus não está mais tão forte afetando as pessoas. Também, Senhor, queremos interceder pela Cristina, que sofreu acidente e quebrou o pé. Ajuda na recuperação, concede que possa assim também, logo que possível, voltar às suas atividades, ao seu dia a dia normalmente. Assim, esteja com todos os que estão aflitos e sobrecarregados. Olha para a nossa congregação com muita paciência e misericórdia. Ampara-nos em nossas fraquezas e supre a cada um com a tua graça e fortalecimento do teu Santo Espírito. Queremos crescer na fé, Senhor, no amor e no trabalho pelo teu reino. Assim, abençoa também todos os irmãos em todo o mundo. Fortalece-os e guia a cada um no caminho que deve ir. Senhor Deus, agradecemos por aqueles que completaram mais um ano de vida na semana que passou. Bibiana Alexandre, Eduardo Benelli de Barcelos, Vera Mancifer, Dylan de Oliveira Maria, Zenar Hernani Ladri e também Vilmar Siuk. Derrama sobre todos estes as mais ricas bênçãos, concede-lhes felicidade junto aos seus. Tudo isso colocamos diante de ti, Senhor, na expectativa, na esperança de que tudo se realize de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Sentar, quero nesse momento convidar Lucas para que venha aqui à frente para esse momento em que também se realiza essa cerimônia de despedida do estágio de teologia. Estimado irmão,
querido Lucas, o santo ministério como instituição divina é um ofício nobre e que requer o melhor preparo. Como estagiário, você participou do ministério que Deus deu à sua igreja, trabalhando como um servo entre o povo de Deus. Assim, preparou-se para concluir o curso de teologia e colocar-se à disposição de todos, à disposição de Deus para receber um chamado regular para o santo ministério. Foi um ano de preparo, durante o qual congregação e estagiário tiveram uma troca de experiências. Como servo de Deus, você assumiu na congregação a posição de estudante e serviu como assistente do pastor. Cumpriu com seus compromissos e com suas responsabilidades acadêmicas no campo do conhecimento, das atitudes e das habilidades, nas quais você foi alvo de avaliação. Cumpriu também os deveres e as responsabilidades de estagiário nas atividades do Santo Ministério, em conformidade com a Escritura Sagrada e as confissões luteranas, sob a orientação do seu pastor orientador, num espírito de amor e serviço. Pelo fato de ter servido nesta congregação como estagiário nas atividades ministeriais, cumprindo o programa de atividades práticas para os alunos da Faculdade de Teologia do Seminário Concórdia, como seu pastor orientador, eu declaro encerrado o seu estágio de teologia nesta congregação Paz. E o despeço em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, gracioso Pai, agradecemos-te as bênçãos que tens concedido à nossa congregação através deste teu servo Lucas. Pela tua palavra e Espírito, preserva-o na verdadeira fé. Permite que ele conclua seus estudos teológicos e se coloque à disposição para servir como pastor em tua igreja, e possa ser um exemplo na fé e na dedicação ao trabalho em teu reino. Ouve-nos, Senhor, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vá, pois, continue os seus estudos no Seminário Concórdia, que o Senhor o abençoe e faça de você uma bênção para muitos, e que a graça de Deus mova você a produzir muitos frutos, e que estes permaneçam para a vida eterna. Assim também, ainda em oração, para que Deus envie para a sua igreja muitos trabalhadores, muitos missionários, nós queremos cantar este hino. Em nossa vasta terra, do sul ao Amapá, nos vales e na serra, teu nome soará. Nesse momento também, enquanto nós cantamos este hino, fazemos nossas ofertas de gratidão a Deus. Assim também, logo após, vamos encerrar essa transmissão, desejando que Deus abençoe a todos que nos acompanharam e que possam também, assim, ter os caminhos, a mente e o coração iluminados pela palavra do nosso Deus. Vamos sentar. We
Amém.